Irmãos, Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. E depois nós voltaremos lá em Sofonias, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aí, Sofonias, capítulo 3, versículo 17. 16. 13, 16, Sofonias, diz assim: Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não te afrouxe os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesa o opróbrio. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e os recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante de vossos olhos, diz o Senhor. Amém, queridos? Eu peço a Deus agora que nos dê sabedoria, dê graça, para que nós possamos entender, através do Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus tem para nossas vidas. Acabamos de ler um texto em Apocalipse, que é o livro da revelação de Deus. Alguns autores apontam como o livro dos sonhos de Deus, né? Que mostra que Deus quer que todos sejam salvos, mostra que Deus realmente Ele quer um plano e tem esse plano maravilhoso direcionado para nossas vidas. E esse é o desejo de Deus. Mas o desejo do homem, muitas vezes, não é o mesmo desejo de Deus. E muitas vezes na nossa trajetória humana, na nossa vida, nós deixamos de fazer algumas coisas que agregam valores às nossas vidas e passamos a fazer coisas que desagregam. E quando chega um determinado tempo da nossa existência, nós começamos a perceber que passamos quase 80% da nossa vida investindo em algo que não era tão importante para a constituição e para a formação daquilo que nós gostaríamos de ser. Porque passamos 80% da nossa vida fazendo coisas que poderíamos até deixar outras pessoas fazerem por nós. Poderíamos terceirizar essas coisas. E nós lutamos, nós passamos a maior parte, focamos em coisas que, quando chegam no momento final, assim, já na última semana da nossa existência, a gente fala assim: meu Deus, se eu pudesse voltar, eu iria fazer totalmente diferente. Alguns colegas, né, que fazem aí algumas perguntas dos pacientes quando estão em estados terminais, ou quando estão assim com seus dias, né, já contados devido à situação do agravamento da enfermidade, né, na pessoa, e ela fala assim: se você pudesse voltar, o que você faria? Eu assim: olha, eu investiria mais nos meus relacionamentos. Eu ficaria mais com os meus filhos, ficaria mais com a minha esposa, com o meu marido, eu daria mais tempo para as pessoas, meus vizinhos, para ouvir mais. Coisa muito simples da vida. Muito simples. E quando a gente tem saúde, quando a gente tem condições de você projetar grandes sonhos, grandes planos, e a gente está sempre querendo focar, quer fazer uma viagem, quer conhecer os países, eu quero ter isso, aquilo, e aquilo muitas vezes tira de nós uma energia que poderia estar sendo canalizada naquilo que dá sentido para a nossa vida, naquilo que dá significado para a nossa vida. Tem um autor chamado Viktor Frankl, ele teve uma experiência única dentro do campo de Auschwitz. Ele passou por esse processo na época que os judeus estavam sendo dizimados, estavam sendo mortos, sendo colocados às fornalhas, estavam sendo queimados. E ele no campo de concentração, algemado lá, acorrentado pelos pés, juntamente com outros companheiros. Ele perdeu esposa, perdeu filhos. Ele era um psiquiatra à época, era uma pessoa que tinha condições de vida, boas condições financeiras,
E a perseguição alemã era muito forte. Os campos de concentrações morriam gente assim a cada minuto. E ele chegava com os companheiros dele, porque o companheiro que estava do lado dele, se morresse, como eles estavam acorrentados, ele também ia ser lançado dentro dos caminhões, os caminhões iam incinerar e jogar aquelas grandes valas, ia ser enterrado vivo praticamente. E ele chegava com os amigos dele e falava assim, você tem que dar sentido para a sua vida. Aí as pessoas falavam assim, não, mas eu quero morrer. Porque para elas a morte era um alívio. Morrer para eles, naquele momento em que eles não viam nenhuma perspectiva de vida, nenhuma perspectiva de sonhos, para eles, a morte para eles era um grande alívio. Mas Victor chegava para eles e falou assim, vamos pensar no dia de hoje. Vamos acreditar que hoje nós podemos ser melhores, que hoje nós podemos sobreviver, que hoje nós podemos dar significado, a gente precisa se levantar e acreditar na nossa força, a força do trabalho. E eles se levantavam de madrugada, ele conta os relatos que eles deitavam nos galpões, e eles ficavam em locais frios, sem nenhuma manta, sem nenhum cobertor, era aquela roupa. Ele amarrava os pés, ele amarrava panos nos pés para não dar gangrena por causa do gelo, do frio. Eles comiam batata todos os dias, batata amassada, batata mesmo. Era aquela massa de batata, eles se alimentavam com aquilo. E ali, todos os dias, eles urinavam e defecavam naquele ambiente. E eles estavam ali num lugar insuportável, como porcos imundos. Numa perspectiva zero, índices de perspectiva zero, zerada. Eles não tinham nenhuma perspectiva de sair dali. Mas ele dava sentido para a vida dele. Ele construía na mente dele todo o tempo. Eu não estou preso, algo vai acontecer, alguma coisa vai ter que ser feita diferença na minha vida. Então ele dava esse sentido. 3 anos e meio ele ficou assim. 3 anos e meio de uma luta, de uma capacidade de resistir às adversidades. Porque as adversidades não determinavam a maneira que este homem pensava dentro do campo de concentração. Muitas vezes nós permitimos que as circunstâncias determinem os nossos comportamentos. Nós nos entregamos às circunstâncias, entregamos a essa vida mesquinha, avarenta que as pessoas querem produzir à nossa volta. E as pessoas começam a repetir esses comportamentos. Este homem dentro do campo de concentração, ele não se via como um miserável. Ele não se via como uma pessoa que já estava destinada a uma morte. Mas ele superou esses pensamentos que vinham com grande intensidade à vida dele. E nós que somos cristãos, nós que cremos na Bíblia, nós que cremos num Deus que entregou o seu Filho por nós, e esse Filho que carregou sobre si as nossas dores, que carregou sobre si todas as dores que uma mãe, que um pai, que um filho, que um neto, que um bisneto, tataraneto possa sentir. Jesus carregou todas essas dores por nossas vidas. Ele sofreu a dor de uma mãe, ele sofreu a dor de um pai, ele sofreu a dor de um filho que perde os seus pais. Ele sofreu todas as dores que você possa colocar, intensificar e dizer, olha, Irã, eu passei por vários momentos difíceis da minha vida. Eu apresento Jesus para você e digo, Jesus também passou por essa dor. Jesus superou todas essas dores. E ele disse, eu venci. E vocês são mais que vencedores. Se eu venci, vocês podem vencer. Se eu fui à cruz, carreguei todas essas dores, eu digo a vocês que vocês também poderão suportar as cruzes que estarão carregando daqui para frente. Então a nossa vida, ela é moldada. Deus permite com que nós venhamos a passar por certas situações. E essas situações não são para jogar a gente dentro de uma cova, dentro de um tubo. Victor Frankl era um cristão. Victor Frankl acreditava em Deus. Ele tinha Deus no coração dele. Ele acreditava num Deus maior, num Deus superior, num Deus que criou todas as coisas. Então Victor Frankl não se permitiu ser tomado pela fome, não se permitiu ser tomado pela miséria, não se permitiu ser tomado pelas doenças.
Mas ele venceu. Um homem venceu. Jesus venceu na cruz. Nós também podemos vencer. Qual é a tua luta? O que você tem enfrentado? Qual é a tua maneira de entender a tua vida hoje? E o que você tem construído na sua vida que realmente vai agregar valor na tua vida? Todos nós temos história de vida, nós somos seres históricos sociais. Então, todo momento nós estamos construindo e fazendo uma história na nossa vida. Se nós pudéssemos voltar, nós mudaríamos algumas coisas nessa história. Nós queríamos reescrever essa história, fazer diferente. Porque o que nós erramos, o que nós acertamos, nós até esquecemos o nosso acerto. Porque as coisas boas a gente até esquece com muita facilidade. Mas tem coisas ruins que acontecem na nossa vida que a gente investe sentimento, investe raiva, investe ódio, investe algum tipo de emoção e fica gravado na nossa história de vida. Aí, se pudéssemos reescrever, você mudaria a sua história. Nós mudaríamos essa história. Se eu pudesse reescrever minha história, eu mudaria algumas coisas. Agora, uma coisa que nós temos que ter muita consciência. Não deixe ninguém escrever a história da tua vida. Não deixe ninguém com a caneta dizer o que você deve fazer. Ou o que você pode fazer. Não, você que sabe, você que passa pela dor, você que passa pelo sofrimento, você que sente isso na pele. É você que tem que sair do lugar onde você está e começar a buscar o melhor para a sua vida. Porque há muitas pessoas que estão presas no olhar das outras pessoas. Há muitas pessoas que não crescem porque as pessoas que estão do lado delas são âncoras. As pessoas que estão ali do lado dela não deixam ela sair daquele lugar, não deixam ela crescer emocionalmente, não deixam ela crescer espiritualmente, não deixam ela crescer do ponto de vista intelectual. E aí o seu cognitivo, o seu conhecimento se torna ali pequeno, encaixotado. Então, se você quer mudar a sua história e reescrever a sua história, você tem que fazer, você tem que ser o autor, o protagonista. Não deixe ninguém roubar esse personagem. Não deixe ninguém assumir o seu lugar, porque o seu lugar é único. Esse lugar que Deus te deu, essa identidade que Deus te deu, ela é única. Não há ninguém que louve como você. Alguém pode chegar para você e falar assim: rapaz, você não sabe cantar, você parece uma taquara rachada, quando você canta, sabe, desafina tudo. Mas você, com essa afinação, desafinação, só você é único. Você é único. Ninguém faz como você faz, ninguém louva como você louva, ninguém prega como você prega. Ninguém vê a vida como você vê a vida, porque cada um de nós temos uma maneira de perceber o mundo, e essa é a multiforme presença de Deus em nossas vidas. Deus nos deu essa capacidade de enxergarmos de várias maneiras, perceber o mundo de várias maneiras. Assim como Victor estava naquele campo de concentração, ele não olhava para aquelas correntes, não olhava para aquelas prisões, ele não olhava para a quantidade de batata na mão, ele não olhava para aquela roupa fria, aquele lugar gelado, ele não via aquilo. Ele conseguiu superar aquilo, sair daquele lugar, porque aquelas correntes não acorrentavam a alma dele. Vamos para Paulo, diante do rei. Paulo algemado, ele prega e conta a história dele, saindo de Damasco para prender os cristãos. Ele cai, teve uma experiência com Jesus. Depois que ele conta todas as experiências, ele levanta as algemas e diz assim: olha, rei, essas algemas não me prendem. Não é um calabouço, não é aquilo, esse espaço que me aprisiona. Eu sou um homem livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. E o rei olha para Paulo e diz: olha, por pouco tu não me convence de me tornar também um cristão. Sabe o que é isso? É a liberdade que nós temos através do Evangelho. A liberdade que nós temos de pregar esse Evangelho, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Você não é uma criatura produzida pela sociedade. Você não é uma criatura produzida
por um grupo de pessoas que pensam e que eles querem que você seja aquilo que eles pensam. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E Ele nos ensinou a sermos gente, a sermos mais humanos, a sermos melhores uns para os outros, a construirmos relacionamentos que agregam valor em nossas vidas. Procure na sua casa, na sua vizinhança, quem são as pessoas que agregam valores na sua vida. E depois você começa a identificar quais são as pessoas que você agrega valor na vida delas. Porque se você tiver relacionamentos nocivos, que está te levando para baixo, eu vou te dizer onde você vai chegar. Se você tiver relacionamentos que está te jogando para cima, está construindo você todos os dias, alimente mais essa rede de relacionamento, porque é uma via que Deus proporcionou para você. Mas se esse relacionamento é nocivo, está fazendo mal a você, você tem que se afastar dele. Porque a Bíblia fala sobre isso. Se você entrar numa casa e desejar paz para essa casa, falar de coisas boas, se essa pessoa não quiser ouvir, receber a tua paz, sacuda o pó e vá para outra casa. A Bíblia fala, fugir da aparência do mal. E o que é mal? Você vai saber o que é mal para você. Pessoas investem 80% da vida em coisas que prejudicam a vida dela. E coisas fúteis. E quando chegar no finalzinho, você vai perceber o quanto que você perdeu na sua vida. A minha avó, o vovô, eles não tiveram uma vida com dinheiro na poupança, não tiveram assim um pagamento fixo todo mês. Não, ele era trabalhador. Ele pintava casas, encarregado de obra. Mas ele passava ensinamentos para a gente. Chegava toda sexta-feira, 4 horas, ele ia tomar o banho, daqui a pouco pegava aquela fila para pegar o vale do canteiro de obra. Ele me levava, eu era pequeno. Ele me ensinava coisas. A maior faculdade que eu tive na minha vida foi o que meu avô representou para mim. E ele sempre falava assim, olha, trabalhe, ganhe o seu dinheiro, derrame o suor e seja honesto. Cresça um homem valoroso, cresça uma pessoa que acredite. O vovô passava isso para mim. Eu não entendia. Mas aquilo foi sendo guardado na minha memória, na minha vida. Que até quando eu ia para a casa da vovó, a vovó não queria que eu fosse com ele para o canteiro, mas o vovô me levava. Ele me dava uma espátulazinha, e quando ele estava pintando, ele estava olhando as outras casas sendo feitas, as pessoas pintando, ele era encarregado, e eu ficava lá também limpando as portas. E cada porta que eu dava, ele dava centavos, que ali valia centavos em cada porta limpa. Ele me ensinava a ganhar um dinheiro 7, 8 anos. Na casa dele. Ele falou assim, olha, aprenda isso. E toda essa construção que eu tinha, alguém poderia estar lá, não leva a criança para a obra, não deixa ele fazer isso e tal. Naquele tempo não tinha escravidão infantil, não tinha leis, não tinha estatuto da criança e do adolescente, que foi bem para cá. O ECA, né? Estatuto da criança e do adolescente, não tinha o ECA. Mas o VOS ensinava a gente. E aí, todo aquele ensino, aquele modelo, aquela estrutura. Eu lembro até uma vez que eu fui comprar um pão na padaria, e aí a menina da padaria lá me deu um troco a mais. Já estava com 8, 9 anos. E eu cheguei em casa todo feliz, falei assim, vô, olha lá, a menina me deu o pão e ela me deu o troco a mais. Aí ele falou assim, pega o dinheiro, pega os pães, volta lá na padaria e entrega. Vai devolver o dinheiro a mais. Eu naquele dia eu chorei. Falei, não. Vai fazer isso, faça isso que eu estou mandando. Eu voltei. Quando cheguei perto da padaria, só enxuguei as lágrimas e raiva que eu estava. Aí cheguei lá no caixa e falei assim, ó, a senhora me deu o pão e me deu um troco a mais. Ela olhou assim para outra funcionária e falou, olha que menino honesto, dá mais 2 pães aí para ele. Eu peguei os 2 pães, voltei para cá, mas estava com a raiva do meu avô, porque eu queria o dinheiro. Gente, ele me fez voltar. Eu nunca esqueci isso. O vovô faleceu, não deixou uma bicicleta, tinha muitos sonhos. O vovô tinha sonho demais. Ele queria comprar um caminhão, visitar o Brasil todo, conhecer todos os estados.
Mas ele não teve a realização desse sonho do caminhão. Ele não teve a realização do sonho dele de viajar e conhecer todos os países. Não teve. Não deixou uma bicicleta, mas ele deixou um ensinamento. Ele deixou um modelo de vida. Ele deixou uma estrutura tão bem montada, trabalhada, dentro da limitação dele, do conhecimento dele. Ele deixou o melhor para mim. Hoje, quando eu olho para isso, eu vejo o quanto que eu era rico e eu não sabia. A riqueza desse relacionamento, dessa construção, dessa identidade, dessa forma de me conduzir para a vida. Hoje eu sou grato, eu sou resultado de pessoas que me amavam. Eu sou resultado de pessoas que oravam por mim e falavam assim, eu acredito em você. Porque todos nós estamos aqui. Não é porque somos bonzinhos, não. Não é porque nós somos assim, bonitinhos, né? Nós temos cabelo, não. Que nós temos uma aparência assim, aceitável socialmente, né? Não estamos aqui por causa disso, não. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe a estarmos juntos. Nós estamos aqui porque nós estamos na agenda de Deus. Deus nos escolheu. Deus proporcionou o caminho para que nós pudéssemos chegar até Ele. E é esse processo de caminhar até Ele que nós estamos nos alimentando diariamente. É esse caminho diariamente que você está agregando, que você tem que parar para analisar o que está te fazendo permanecer nesse caminho. Porque o caminho já está pronto. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho já está pronto. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só tem um caminho. E só tem uma entrada. E uma porta que é estreita. Essa porta é estreita. Por que é estreita, pastor? Por que essa porta é estreita? Aí o entendimento é que não é uma porta larga que todo mundo vai passar do jeito que quer, da maneira que quer. Não. É porque para passar nessa porta, você tem que estar bem aprumado. Você tem que ter, assim, a convicção que é ali que você vai passar. Eu consigo passar. Eu passo por ela. Porque não é ali de qualquer jeito. Jesus, ele não chama. E você escolhe. Ele nos chama. E você escolhe. Ele diz, eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele, como a porta, ele não quer que você fique na porta, ele quer que você passe na porta. Tem muita gente que fica na porta. Se alguém chegasse aqui na porta, não, entra, é só a porta. Jesus é a porta. Entra na casa do Pai. Entra. Olha o que você tem para desfrutar aqui dentro. Daqui para frente, essa construção é conosco, com cada um de nós. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo, as coisas estão se dificultando cada vez mais. E a Bíblia, acabamos de ler em Sofonias, que naqueles últimos dias ele vai recolher aquele que está entristecido, aqueles que foram afastados das festas solenes, aqueles que foram afastados da congregação, aqueles que foram expulsos pelos seus comportamentos, pelas suas maneiras de pensar, pelas suas falas. Vocês serão expulsos, vão ser expulsos. Então Deus está falando que Deus vai pegar os nossos filhos que foram expulsos das nossas igrejas. A Bíblia está dizendo isso. Que Ele vai trazer os que saíram entristecidos. Em vez de serem acolhidos, foram excluídos. Em vez de serem tratados, foram destratados. E aí Ele vai dizer mais ainda. Eu vos congregarei, eis que são de ti sobre os quais pesam o opróbrio. Olha lá, aquelas pessoas que acusam, que ofendem, que se santificam em cima dos seus comportamentos, essas pessoas estarão ali na mira de Deus. Ai daquele que cai na mão de Deus. Olha o que Deus está dizendo aqui para nós aqui. Ainda diz assim, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Irmãos, uma coisa, a tua vida ela pode mudar em questão de segundos. Você pode levar uma vida ilibada de não sei quantos anos aí, de 60, 80 anos.
e de repente, uma vírgula dentro de um texto, muda um texto, um contexto, uma vírgula, uma coisinha da tua vida pode destronar você o resto da vida. Eu queria citar alguns personagens aqui, por causa de uma fala, as pessoas estão batendo demais. Uma fala, um momento, um episódio, um extrato de uma pessoa, um momento ali, as pessoas julgam essas pessoas, e nós não somos apenas um momento. Nós somos uma história. Todos nós aqui somos potenciais homicidas. Nós podemos matar? Podemos. Nós podemos matar. Mas se você matar uma pessoa sem querer, alguma coisa, uma briga, no calor das emoções, não quer dizer que você é um matador, é um homicida, é um bandido. Não. Foi naquele instante e momento que você não controlou suas emoções, você cometeu um crime. Mas você não é um criminoso. Mas naquele momento você passou a ser enxergado por todo mundo como criminoso. Tem uma punição? Tem. Tem que pagar? Tem. Então vai pagar. A sociedade construiu isso. Em tempos passados, a sobrevivência entre a raça humana era isso. Os mais fortes matavam os mais fracos. Não havia punição. Então, para você perceber que a vida da gente não é apenas um momento, é a somatória desses momentos. Agora, como é que eu estou construindo todos os momentos diariamente? E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, esses foram expulsos e um nome, e ele vai dizer assim, eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que forem expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Então, aqueles que cocheiam, quem são os que estão cocheando lá fora? Sabe, a gente encontra muita gente. Eu tenho andado aqui em Brasília, tenho visto o sofrimento das pessoas. A quinta-feira agora eu estou indo lá para Marajó. Vou ter a oportunidade de estar numa escola lá, dando palestra de manhã e à tarde em Marajó. São 130 quilômetros daqui, próximo de Unai. E a gente encontra pessoas dizendo assim, eu era da igreja, aí eu me afastei. Mas o que houve? Aí ele vai contar a história dele, do que ele se afastou, mas o coração dele, ele está todo dia dizendo assim, como eu queria estar na igreja, como eu queria estar ouvindo a palavra e tudo mais, mas a minha vida está assim, assim, assim. Eu falei assim, mas isso não te impede, cara, de deixar de estar na igreja. Porque a igreja deve ser um lugar de pessoas que estão precisando melhorar a sua vida. A igreja é lugar que venham para cá as pessoas que estão no álcool, na bebida, nas drogas, pessoas que estão na prostituição. É aqui, é dentro da igreja que elas precisam estar. A igreja não é só para santos, sãos. A igreja é só para pessoas que estão em necessidade. Mas parece que nós invertemos. Parece que nós criamos uma certa santidade e nos tornamos deuses dentro da igreja, que nós não aceitamos mais o pecador dentro da igreja. Ó, tá em pecado, por favor, se retire daqui, porque aqui nós somos deuses. Nós não somos deuses. Nós somos seres de carne. Nós somos seres que pecamos. O pecado não pode ser algo contínuo, mas o pecado é um acidente. Mas devemos pedir perdão todos os dias. E o próprio João, a epístola dele vai falar. Se você fala que não peca, você é um mentiroso. Se você falar que não peca, você é um mentiroso. Porque nós pecamos. Tem pecado por omissão. Você vê uma pessoa em necessidade, você finge, pega no seu celular, alô, lá, e vai embora. Você finge. Omissão, pecou por omissão, poderia ter ajudado. Você peca por ação, né? Você fofoca, critica, fala mal, tal. Pecado. Pecado. Então a gente peca por omissão, por ação, por negligência, deixar de fazer. Os nossos excessos, muitas vezes, também a gente está pecando. Então a gente peca todo o tempo. Agora, o pecado não pode ser algo, um hábito na nossa vida. A gente tem que começar a buscar, a ter um controle daquilo. Não se permitir ser tomado por aquilo que te prejudica, que é nocivo à sua vida, no seu relacionamento. Esses, muitas vezes, estão cocheando. Mas é dentro da igreja que você tem que estar. É dentro da igreja que você tem que ver os modelos de pessoas que podem te ajudar, são os referenciais. Porque o mundo lá jaz o maligno. O mundo está em trevas. O mundo está no prazer, o mundo é hedonista, o mundo só quer fazer coisas fáceis.
coisas que alegram a carne, mas não alegram o espírito. Eu tenho muitos amigos que são alegres na carne, mas estão fracos de espírito. E quando você vai falar de amor, de acolhimento, quando você vai mostrar uma frase, mostrar um exemplo de vida, eles começam a chorar na sua frente. Eu até pergunto o que está acontecendo. Poxa, Irã, isso que você está falando é muito lindo, isso é maravilhoso. Isso acontece, porque acontece, cara. Vem para a igreja. Vem para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. Como eu entreguei minha vida para Jesus. Então essas pessoas, elas começam a pensar isso. Mas Deus está falando que esses que cocheiam, Ele vai trazer para a congregação. Então aquelas mulheres que sofrem, que choram na igreja, porque seus filhos estão fora da igreja, ou que está nesse mundo perdido, Deus está falando, calma, eu vou trazer tudo de volta. Eu vou trazer todos eles. Vou trazer todos eles, porque Deus tem promessa sobre eles. Isso aqui é uma promessa que está sobre as nossas vidas. Isso aqui é uma promessa que está sobre a igreja, que Ele vai congregar todo mundo. Porque não é o homem que separa, não é o homem que exclui, mas é Deus que une todas as coisas em nossas vidas. E aí Ele vai dizer mais ainda, naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos. Deus é a nossa sorte. Amém, queridos? Amém. Então, que essa palavra fique no seu coração, como lemos em Apocalipse, que haverá tempo que correrão para um lado para o outro e não encontrarão a palavra. E eles tentarão buscar a morte e não encontrarão a morte. Mas a Bíblia está dizendo aqui também que nos últimos dias Deus vai fazer algo novo em nossas vidas e vai mudar a nossa sorte. Se você crê que Deus vai mudar a tua sorte, abrace isso todos os dias, porque Deus vai mudar a minha sorte. Deus vai mudar a minha sorte. E nós estaremos assim sendo abençoados pela mudança de sorte de cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar por esse Deus maravilhoso. Agradecer mais uma vez por essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Pai, queremos colocar a nossa congregação diante de Ti. Colocamos aqui essas vidas, essas famílias aqui representando seus lares. Te pedimos a direção do Teu Espírito Santo, Pai, que venha falar com toda intensidade, todos os domingos aos nossos corações, na escola bíblica, que possamos aprender, ter um aprendizado contínuo pelo Teu Espírito Santo. Que os nossos filhos cresçam aprendendo a palavra, ouvindo a palavra, que eles tenham assim, meu Pai, o modelo de Cristo em suas vidas e em suas mentes. Eu oro e já abençoo a todos aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém.